Fala aí, meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira? Fire, os mercados subindo, as criptomoedas de inteligência artificial subindo. A Singularity Net chegou a bater lá no 40 centavos de dólar ontem à noite. A gente está aí beirando os 39 centavos de dólar, uma alta de 11,07%, um valor de mercado de 469 milhões de dólares, um volume nas últimas 24 horas de 249 milhões de dólares e o mercado super animado. Eu sou o Raulmaro, se você gosta desse conteúdo, já aproveita, já deixa um like, já torne-se um inscrito aqui do canal. Lembrem-se, pessoal, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. E vamos para mais um dia de vídeo aí. A AGIX, pessoal, tá brigando nessas regiões de preço. Para quem gosta dessas criptomoedas de inteligência artificial, tem muita força vendedora nessa região, vou mostrar para vocês, tá? Essas barrinhas vermelhas aqui que vocês estão vendo no canto são o livro de ofertas, tá? Esse livro de ofertas é onde tem a maior força vendedora, onde está concentrado as maiores vendas e as maiores compras. Na região dos 40 centavos você consegue ver uma grande oscilação ali nos 40, uma força vendedora mais forte aí do que a força compradora aqui nessa região dos 40 centavos, tanto que o candle oscilou bastante. Porém, observem bem, pessoal, só tem aí reversão para uma nova queda no diário quando a GIX perder o fundo, tá? Então, enquanto ele não perder nenhum fundo, ó, enquanto ele tiver aqui, ó, fundo mais alto do diário, fundo mais alto, a gente continua comprador no diário. A partir do momento que ele perder um fundo, você liga seu alerta, porque aí pode acontecer start de queda. Veja aqui, vou te dar esse exemplo aqui, ó. Ele veio subindo, fundo, ó, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Opa, perdeu o fundo, ligou o alerta, candle positivo. Opa, deixou outro candle fundo mais alto, perdeu o fundo de novo, perdeu duas vezes seguidas. Aí você pega o padrão de queda, tá? Pegou o código, pessoal? Pegaram a interpretação aí do gráfico aqui mais fácil para vocês? O que aconteceu aqui foi que a GIX deixou um mega pivô de baixa e tá testando aí o seu suporte, tá? A gente tem a GIX testando aqui a região dos 36 centavos, para mim é uma região muito importante aí para a GIX, tá? É a região mais importante, é um grande suporte. A gente teve muita briga nessa região, tanto que nessa região, deixa eu tirar essa linha aqui, ó, é o fluxo maior, é comprador, ó. Então a gente tem aqui essa região que é muito compradora, entre os 37 centavos, 38 centavos. É uma região que quando passa dela empurra o preço para cima, quando fica abaixo dela fica mais complexo. A gente tem a GIX com as médias móveis virando para baixo no diário e pode ter a GIX aí no semanal mais complexo, semanal mais difícil de se operar na GIX, tá? Até porque ela precisa de um pullback, pessoal. Tem pullback, não teve pullback até agora de toda essa brincadeira de alta aqui. Olha que alta brutal. Isso aqui é uma brutalidade. A gente não teve um pullback nem no 38 de Fibo. E tome compra, e tome empurrar para cima. Uma hora ela vai ter que realizar lucro, uma hora ela vai ter que realizar pullback. O ideal é que para um pullback, mesmo eu acreditando em alta acima desses 37 centavos, e para mim é alta acima desses 37 centavos, se ela startasse esse pivô de baixa e desse continuidade, ela tem que ficar abaixo aqui dessa região dos 33 centavos, tá, pessoal? Ela tem que ficar abaixo dos 33 centavos, que é onde ela deu o start aqui. Ela chegou a bater quase no 38 de FIBA aqui nessa relação, tá? Mas o 100% de FIBA ficaria nos 19, perto da região aqui da média móvel da banda central. Tem setup, pessoal, tem setup vendedor, fechou fora, fechou dentro da banda de Bollinger, mas por enquanto a gente está como comprador, tá?
Não adianta, eu não vou brigar contra o gráfico diário enquanto o gráfico diário está comprador. Porém, eu vou chamar vocês para uma observação. A gente teve aqui, ó, isso me chama a atenção, topo, fundo, ó, topo, fundo, perdão, um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo. Provavelmente, se deixar um topo mais baixo, vem um fundo mais baixo. Então, a GIX ainda precisa buscar liquidez lá embaixo, precisa buscar volume, precisa buscar aí capitalização de mercado. Mas se o mercado voltar a subir como se não houvesse amanhã, a gente segue o mercado, tá, pessoal? Mas lembre-se, fiquem atentos quanto aos sinais, tá? Essa é a minha análise da GIX, que pode estourar a média móvel de 20 períodos e explodir na alta. Se você gostou, aproveita, deixa o like, torne-se um inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Se quiser usar o Vector Pro, vocês podem fazer o download, o link está na descrição. Aquele abraço, fui, até a próxima.